sua palestra Perspectivas Patrimoniais, reflexões sobre identidade, memória e cultura. Bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia. É uma satisfação imensa, né, estar aqui nesse momento tão importante para todos nós, né, de partilha de conhecimento, né, é um momento de aprendizado, acho que todos nós aprendemos, né, isso é importante, porque o aprendizado também, o conhecimento, ele é dialético, né, ele perpassa esses olhares e percepções. E aqui, observando tudo que o Júlio falou, que eu conheço, né, a gente partilha também algumas informações. Eu acho que esse é o grande potencial e diferencial quando se fala e se pensa patrimônio, né, pensar para além do que a gente já tem de concepção, do que ele já está aí como normativa, né, como conceito, como definição, pensar também esses desdobramentos que são reflexo do próprio campo dele de atuação, né? Refletem também essa afetividade, essa relação que ele tem, que ele construiu, que ele nutre pela cidade de Manaus, nutre pelo patrimônio. Então, isso tem muito a ver, né, com essa temática que eu busquei trazer aqui sobre... Porque eu fiquei pensando, né, quando eu recebi o convite para falar sobre patrimônio, mas... associado àquilo realmente que eu venho também desenvolvendo dentro do patrimônio, e eu me vejo como uma pesquisadora interdisciplinar, também da veia de onde eu fui criada, e de como eu fui me identificando enquanto pesquisadora, professora, moradora, né, manauara, amazonense, como que a gente pode pensar dentro de uma caixinha e fora dela, principalmente, né? Então, eu sempre me vi para além de uma caixinha ou do estereótipo, ou de uma forma específica. Isso me acompanha tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Não é à toa que eu venho... Isso é até difícil, né? Algumas pessoas, essa semana inclusive, me perguntaram, porque eu vou ministrar um curso que foge um pouco da temática do patrimônio, e algumas pessoas me indagaram: Loriane, mas assim, toda hora tu vem com uma proposta diferente, toda hora tu vem com uma análise diferente. Eu digo, olha, eu me vejo como uma pesquisadora interdisciplinar, e todas essas formações, essas interações que eu faço para além daquela formação, elas podem de alguma forma, né, contribuir também com uma outra formação, com uma outra interação, com outro campo que não seja necessariamente o patrimônio. E o patrimônio, ele está correlacionado a tantas outras áreas, a gente não pode mais pensar o patrimônio somente dentro dessa caixinha que a gente pensa só daquela materialidade ou da imaterialidade, mas das relações que elas permitem que se faça nesse contexto nosso social, né, no contexto nosso, enquanto eu digo assim, numa perspectiva enquanto cidade de Manaus, mas para além, né? E essa é a minha experiência, principalmente enquanto estudante de antropologia numa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vemos o quanto que nós precisamos conhecer a nossa própria realidade enquanto manauaras e amazonenses, enquanto nós precisamos também entender que há uma problemática sobre o nosso próprio entendimento aqui na cidade para além, porque é uma visão que se tem sobre nós, né, e que às vezes nós não temos nem conhecimento sobre aquilo que se fala para debater ou para indagar, né, ou para argumentar aquilo que se fala sobre nós. Então, reflexões sobre identidade, memória e cultura, parte dessa minha interação. Gente, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, que eu sou meio fraca para algumas tecnologias ainda, né? Meio atrasada. Então, partindo dessa ideia, e a relação que eu vou construindo sobre essas reflexões, né, porque eu acho muito bem bom evidenciar o que eu trouxe, né? São reflexões a partir do que eu venho trabalhando enquanto pesquisadora, e como isso também, essa proximidade, esse distanciamento que nós temos enquanto pessoas, enquanto pesquisadores, enquanto professores, independente da sua formação, né? Porque nós temos aí grandes, eu digo, pesquisadores sem a sua titulação. A titulação é uma coisa, né, de uma ótica ocidental, da nossa formação, mas nós sabemos que o conhecimento ele vai para além também das delimitações, das estruturações que a gente sabe, postuladas aí de forma educacional, pela academia, enfim. Então, essa minha trajetória acadêmica, pessoal e profissional, ela é interdisciplinar, né? É uma relação que eu posso
posso dizer que há contribuições e que há também uma necessidade, mais uma vez, de dar relevância àquilo que nós temos que ter o cuidado sobre a nossa proximidade, o distanciamento com o que a gente vem trabalhando, com o nosso objeto de pesquisa, com a área que a gente se propõe a pesquisar, o objeto ou o sujeito que a gente se propõe a pesquisar, nós temos que ter esse cuidado. Mas essa é a minha relação com o centro pela parte de eu ser residente do Centro Histórico de Manaus, né? Tenho 36 anos, são 36 anos residindo no Centro Histórico de Manaus e assim, tendo uma experiência que ela que começa a me impulsionar para fora da minha bolha, pensar o Centro Histórico de Manaus, porque venho de uma família, por parte da família da minha mãe, que são os imigrantes portugueses, os meus avós eram portugueses, né? Então a relação com a cidade de Manaus, ela parte dessas narrativas. Eu não cheguei a conhecê-los, infelizmente, mas vivi numa das casas antigas, na tradicional Avenida Joaquim Nabuco, então toda a minha relação com o centro, ele parte de uma materialidade, de narrativas, de afetividade, de memórias que me foram passadas, que eu experimentei através dessas narrativas e uma coisa muito importante também que o Júlio aqui comentou e que eu venho desenvolvendo na pesquisa, que é a imagem, né? Como a imagem ela tem um poder também de discurso, de narrativa e que ela constrói, ajuda a construir a imagem que nós temos de cidade também, né? E como a gente pode relacionar isso com a nossa própria identidade, né? E definir ou não, porque eu acho que a palavra definir ela é muito rígida, eu acho ela muito, como é que eu posso dizer outra palavra? Ela é inflexível, né? Definir, ela não acho que não se aplica bem, mas que a gente possa pensar dialeticamente, né? Essas definições para além do que ela se propõe, né? Originária. Então essa minha relação com o centro ela parte e isso é muito curioso porque acredito que todos aqui presentes vão ter uma relação primária, secundária, tardia, mais distante ou próxima. Aqui é exemplo do próprio Júlio, né, dessa relação, o vínculo que ele começou a construir com a cidade de Manaus a partir da relação com a escola, né? A escola é o ponto de encontro com essa afetividade dele, né? E a gente pensa também nessa questão da logística aqui de Manaus, das pessoas que moram mais distantes, que moram em outras zonas da cidade de Manaus, como que elas se relacionam também com esse centro antigo, com esse centro histórico, e como que isso reverbera na vida deles, ou se de fato, que é isso que eu vou falar mais na frente, se isso realmente tem algum grau de afetividade, porque o fato de sermos manauaras, né, de ter essa definição da área de centro histórico não quer dizer que qualquer cidadão manauara ele se sinta representado, ele se sinta pertencente e se sinta parte dessa história, se sinta representado por essa história que foi narrada também. Então, a questão para mim do patrimônio, eu venho começar a me debruçar no final da minha graduação em Geografia, que eu venho começar a estudar especificamente a edificação da Arminda Mendonça, localizada ali na 7 de setembro. Eu comecei a me debruçar a partir da casa, que é também um campo de estudo assim, muito importante e interessante, porque é uma relação de afetividade que se constrói pela materialidade, mas a gente entende que ela também é uma concepção imaterial, porque ela passa a ter essa relação patrimonial para a família, ou para a cidade de Manaus, ou para as pessoas, a partir da relação de afetividade que se tem e se constrói nela e com ela. Então ela é ao mesmo tempo uma materialidade, mas ela é dotada de materialidade, né? E isso eu trouxe, que eu vou comentar mais na frente, da abordagem que eu busquei no livro Casas e Memórias, Estudo sobre Edificações Residenciais. Ele também é fruto dessa perspectiva interdisciplinar, então sempre me vi uma pesquisadora, uma pessoa assim fora da caixinha nesse sentido, né? Claro, eu não estou falando isso porque eu sou diferente, que eu sou melhor que ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que todos nós aqui somos um universo complexo, né, de interações e de entendimentos, e toda vez que nós partilhamos assim de um momento como esse, nós aprendemos muito, absorvemos e podemos também aí reverberar e contribuir para que esse nosso conhecimento ele seja, né, cada vez mais amplo e que ele atinja mais pessoas, que eu acho que essa é a grande finalidade do conhecimento, que de fato ele reverbere socialmente, né, e que a gente possa produzir e construir e pensar uma cidade num coletivo. Um coletivo, que é algo utópico a gente falar, né? Estamos sempre aqui, seja na academia, seja nesses espaços, seja em qualquer ambiente, sempre levantando
uma sociedade realmente mais justa, mais igualitária em vários campos, e que ela na verdade, que deveria ser uma realidade, ela é uma utopia. Pensar essa cidade, né, essa cidade mais justa, realmente, né, de uma forma mais comum, ela é uma utopia, porque na verdade a gente parece que vive do avesso, né, a gente vive o contrário. Né? E aí parte também da relação sobre cultura, identidade e memória, que eu fui me debruçando a partir dessa perspectiva interdisciplinar. E eu acho que eu visto essa camisa interdisciplinar em tudo que eu falo, em tudo que eu faço, nas minhas pesquisas, como eu vejo o patrimônio, como que eu me relaciono com a cidade de Manaus, porque eu não consigo parar e pensar o patrimônio dentro da arquitetura, dentro da história, dentro da geografia. Eu já estou caminhando ali pelo direito, eu fico cutucando um professor aqui, outro, eu estou em evento do direito, estou em evento da saúde, e a gente vê o quanto que é necessária a contribuição dessas outras áreas para pensar o patrimônio também, porque é uma coisa básica, né? Eu participei de um evento sobre da luta das mulheres nortistas, enfim, dentro dessas questões de gênero, e uma coisa assim, interessante que a Unesco, né, mas a gente fala assim do direito como um campo geral de pensar a vida no coletivo, uma das primeiras instâncias é o direito à vida, né? Assim, a vida, e ela reflete tudo isso que nós fazemos enquanto seres sociais, né? Enfim, gente, sabe que eu sou prolixa, eu falo bastante. Então, eu trouxe aqui um aparato do que eu vim desenvolvendo ultimamente, né? Eu acho que já tem 6 anos aí que eu venho estudando cidade, aprendendo com a cidade e quebrando esses conceitos e paradigmas que eu mesmo havia criado, concepções que eu havia criado. Quando a gente começa realmente a sair da nossa zona de conforto, da nossa caixinha, a gente começa a dizer, poxa, tem muito mais. E não acaba, é infinito, né? Então, uma percepção, uma vivência, uma experiência que se tem sobre a cidade, ela é infinita e ela é relevante aqui, né? Para todos nós. Então, eu participei de um curso formativo da Casa Museu Mário de Andrade de São Paulo, que nós apresentamos, eu e Paola, que é uma conterrânea, que está fazendo mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, trabalha com museus. E aí depois lá na frente eu vou falar, né, por que a gente escolheu o Museu da Cidade de Manaus, o entorno para falar, porque ele elenca todas essas características. A gente não pensou no museu só na questão do museu, é do museu para além, né? Então, sobre cultura, identidade, as novas dimensões e perspectivas que a gente pensa de cidade, o uso desse espaço, como é que ele reflete de fato na vida das pessoas, como é que as pessoas usam, como é que elas veem e percebem esses espaços. Porque o patrimônio aqui para nós, que somos, né, da área, que estudamos, que temos essa dimensão efetivamente do conceito ou da aplicação dele como normativa, é diferente. Para quem vive, né, distante dessa concepção, entende o patrimônio de uma forma diferente, para além do que essa concepção ela impõe, né, ela determina. O livro, como eu falei para vocês, Casas e Memórias, ele é uma perspectiva, ele é uma pesquisa interdisciplinar, porque eu fiz empréstimos, né, que eu gosto muito de fazer isso, eu acho que até, de certa forma, para alguns professores foi audacioso, dizendo, eu quero abarcar o mundo, eu quero abraçar o mundo, eu quero falar de tudo um pouco. Assim, mas foi delimitando, então eu entro numa abordagem sobre a arquitetura dessas edificações, e conceitos como cultura, que são áreas especificamente da antropologia, estudar cultura, né, antropologia, da sociologia, a história também, da geografia, conceitos que eu adaptei da geografia, que eu acho muito importante falar sobre um deles, que se chama rugosidade. Rugosidades é o conceito da geografia, e dentro da geografia, tanto humana quanto física, ela é distinta, são conceitos totalmente diferentes. Né? E a gente vê que na própria geografia, ou em qualquer área das ciências sociais ou humanas, a gente sabe que a gente também não pode, pela questão da ementa, da própria disciplina, da formação, que a gente não vai caminhar por outras áreas que não seja dentro daquelas determinadas, dentro do que se espera enquanto profissional, né? A geografia não seria diferente. Então, na própria geografia, a gente já vê uma dicotomia, há uma separação muito grande da geografia física com a geografia humana. E os poucos geógrafos, né, eu sou da casa da UEA, né, formada pela UEA, eu vejo assim, a necessidade dessa interação, né? E quanto mais se estuda, mais eles se separam, que deveria ser o contrário, mais que eles deveriam fazer trabalhos e pesquisas e pensar a geografia numa maneira mais conjunta, em vez
vez, né, de se desassociar. E aí esse conceito de rugosidades é um conceito na geografia humana, do geógrafo conhecido, né, nacionalmente, internacionalmente também, Milton Santos. E esse termo rugosidades, ele fala justamente sobre o que fica na paisagem, seja na paisagem antrópica, né, já modificada, ou na paisagem natural, que fica como materialidades